Apesar de estar ouvindo aqueles passos pesados, porém ardilosos em cima do barranco, eu jamais imaginei que veria aquele ser novamente. Mesmo vendo os olhos amarelos me observando entre as árvores, eu não queria acreditar que aquilo não fosse algum animal do sítio ou alguém querendo me assustar. Mas eu estava enganado. E como estava? Mais uma vez, eu me deparava com aquele lobisomem apoiado entre as árvores, com a boca aberta, mostrando-me todos os seus dentes pontiagudos e uivando ensurdecedoramente antes de investir contra mim. Eu não quis esperar para ver mais nada e corri para dentro de casa, fechando a porta da cozinha, enquanto aquela fera pulava no quintal e se lançava contra a porta com muito ódio. Minha mãe, no banho, ouvindo todo aquele barulho, perguntou o que estava acontecendo e eu lhe respondi que era o lobisomem tentando entrar em nossa casa. Dona Vilma, coitada, nossa vizinha, estava no quintal de sua casa e presenciou apavorada o momento em que tudo acontecia. Desesperada, ela adentrou em sua residência às pressas, sendo notada e perseguida pela fera que passou a rodear a sua casa por um longo período. A ira daquele ser era tanta que, ao avistar um cavalo amarrado ali bem próximo de nossas residências, ele investiu contra o pobre animal com toda a sua fúria, desferindo-lhe profundos arranhões, machucando o pobre animal e saindo em seguida de volta ao barranco, uivando várias vezes, espalhando o terror naquela noite clara de lua cheia. Ainda me lembro do espanto de Dona Vilma contando sobre o pobre animal para minha mãe, confirmando assim o que eu havia dito a ela, que pensava que eu estava brincando. Quem dera que fosse brincadeira. Apesar de muito novo, minha vida parou ali. Eu não ia mais à escola, não saía com os colegas para jogar bola, mudei muito dos meus hábitos diários e nunca consegui esquecer um só dia sequer da existência deste ser maldito. Pensam que acabou por aí? Infelizmente, não. Boa noite, Ellen. Venho externar para você e seus inscritos a minha saga e encontros com este ser que tanto me assombra e me faz ser uma pessoa diferente em termos de traumas e frustrações. Vou procurar passar para você, com riqueza de detalhes, os motivos pelos quais me tornei esta pessoa que sou hoje. Era o ano de 1983. Nós estávamos passando por momentos difíceis em família. Meus pais haviam acabado uma união de 17 anos e foi um momento de transição bem relevante, dada a dificuldade de se manter o mesmo padrão de vida. Tudo ficou uma luta árdua por tudo, emocional, financeiro, com autoestima esfacelada e, para piorar, o desespero de um dos piores momentos que um ser humano totalmente fragilizado pelas agruras da vida poderia passar. O encontro com esta maldita e sanguinária fera. Então, depois desta nefasta experiência, eu passei a temer a noite, perdi o gosto de viver normalmente a vida, de fazer as coisas de um simples adolescente. Fiquei meses tendo pesadelos, só fazia afazeres externos até às 17h30, pois já tinha que estar devidamente alojada em casa. Morava num sítio, num lugar paradisíaco de dia e tenebroso à noite, que era como um fogo que alimentava o meu trauma em tormentos. Aquilo me consumia em tédio, mas o medo era muito mais forte do que eu. Como o sítio ficava num outeiro elevado, em uma visão panorâmica do bairro, eu via toda a movimentação de entretenimento lá embaixo. Até que, num sábado, percebi que o jogo lá embaixo começou um pouco mais cedo. Fiz meus cálculos e cheguei à conclusão que daria tempo para jogar umas partidinhas. Desci e logo fui escolhido para jogar na próxima vez, pois, modéstia à parte, era um excelente jogador. Fiquei observando o jogo em andamento até que o meu ouvido captou uma vertente de conversa diferente
e estranha. Comecei a prestar atenção e um detalhe me chamou muito a atenção. Foi quando um rapaz mencionou o fato de os dois não quererem sair mais de casa. Pedi licença e finalmente tomei coragem para perguntar o que tinha acontecido. Logo, ele me devolveu a pergunta se eu não sabia dos últimos acontecimentos. E eu disse que não. Não queria revelar para ninguém o meu problema. Foi então que, naquele exato momento, eu passei a ouvir a coisa mais terrível da minha sofrida existência, que só viria a corroborar e aumentar todos os meus medos e traumas. Foi-me relatado assim. Eram mais ou menos 18h30. Passou um lindo e enorme balão carregando uma gigantesca bandeira de um grande clube aqui do Rio de Janeiro. E dois colegas saíram no encalço para pegar o balão, pois o próprio já estava em queda e, segundo a posição, iria cair numa ravina entre dois lindos morros cobertos de grama e pés de alecrim. Eles corriam olhando apenas para o balão, não se importando com cada vez mais irem ao encontro da floresta após a ravina. E, segundo um dos rapazes, na correria eles passaram por alguns moradores da ravina que pegavam água na cachoeira local. O balão caiu numa área de meia vegetação próximo da floresta. Localizaram o balão e logo começaram a tarefa de apagar a bucha para não incendiar e consumir o belo balão. Começaram o processo de dobrar para começar a descer a serra. Vou chamar os dois de Tony e Lune, para não expor mais as pessoas envolvidas na situação. Por isso, darei nomes fictícios. Ao se prepararem para a descida, ao olhar para trás, Tony percebeu que Lune não estava vindo atrás dele e resolveu parar. Então, ele viu o amigo parado a olhar para logo atrás deles. E ele falou: "Você ouviu isso?" Ao que perguntou de volta: "O quê?" "Há alguma coisa a nos espreitar ali." "Onde?" "Eu ouvi um galope pesado e quando eu parei, ele parou também." Foi quando Tony lhe falou que poderia ser alguém que também veio atrás do balão e provavelmente queriam lhe causar medo para, por fim, deixarem o balão por justa pressa. Tony, então, tomou a pior decisão que poderia tomar. Fez o caminho de volta e começou a gritar para a entrada da floresta. E logo após, o pior acontece. Galhos começam a se quebrar. Algo vinha em alta velocidade ao encontro dos dois. De longe, viram os pares de olhos amarelos se aproximando e ouviram um rugido alto. Aquele ser vinha pulando de uma forma feroz e cheia de ódio. Os dois gritaram e começaram a correr e gritar. Passaram pela cachoeira, mas o monstro não ligou a mínima para aqueles que lavavam suas roupas ali. As pessoas gritavam e se apavoravam ante aquela insana perseguição. A vantagem logo ia diminuindo e Tony logo sentiu as garras lhe arranhando a bermuda. A fera já preparava o bote final quando a rua chegou e com ela farta iluminação. Feridos e cansados, eles ainda puderam ver o monstro em pé e uivando para eles no final da serra e começo de rua. Várias pessoas se ajuntaram logo depois, mas não conseguiram achar a fera. Sabe o resultado de tudo isso, amiga Ellen? Pois é, Tony hoje é surtado e Lune se suicidou devido ao medo e trauma. Isso é dito para aqueles que não acreditam e são céticos na existência dessa criatura. Eu sou uma prova viva disso. Obrigado pela oportunidade de relatar isso a você e seus inscritos. Fiquem com Deus. Eu sou o Júlio César e moro no Rio de Janeiro.